Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Atrapalho, ficam bem acostumados. É a provocação, a resposta da provocação. Mas é a mesma empresa que cuida do gramado, tanto do Barradão quanto da Fonte Nova. E de fato hoje o Soares, quando ele erra o pênalti, ele fica olhando ali, né? Às vezes é uma desculpa, às vezes não é. Ele fica olhando para a marca ali como se tivesse alguma coisa que o incomodou. Não, Grafite? É complicado, né, a situação dos gramados do Brasil, né? Porque nós estamos na metade da temporada, né? Os gramados são... Alguns clubes ainda utilizam muito os campos ainda para treinamentos, às vésperas de jogos, ou seja, é uma pena, né? A Copa América no Brasil, alguns gramados estejam nessas condições. Agora, houve muito elogio também à Arena Corinthians, né, na última partida. Arena Corinthians, né? E o Morumbi também foi elogiado. Isso, teve muitos elogios por parte da estrutura, dos torcedores, do próprio gramado. No dia que um treinador, algum treinador estava falando dos gramados, elogiou o Morumbi, o Lugano estava aqui, abriu um sorrisão assim. Ele falou que ele também é uma das responsabilidades dele ali, eu acho. No Morumbi. Vamos ao vivo agora, a grande Belo Horizonte, a Vespasiano, onde fica a cidade do Galo. Hoje a Júlia Guimarães, mais uma vez, acompanhou o dia da seleção brasileira. Hoje o Thiago Silva deu entrevista. Júlia, boa noite, bem-vinda ao Troca mais uma vez. Como é que está o astral da seleção brasileira? Oi, Thiago, tudo bem? Boa noite para você, Gamarra, Grafite, todo mundo que está ligado com a gente. O astral tá muito bom, né? A expectativa é muito grande para mais um Brasil e Argentina. Um Brasil e Argentina decisivo, valendo vaga na final da Copa América. Terminou agora há pouco a coletiva do Thiago Silva. A gente vai chamar alguns trechos dessa coletiva, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o treino de hoje. Ia ser só com os 20 primeiros minutos abertos, mas acabaram liberando tudo pra gente. A gente pôde acompanhar os jogadores no campo. Lembrando que quem não está aqui em Belo Horizonte ainda, em Vespasiano e também hospedado em Belo Horizonte, é o Richarlison, continua em Porto Alegre se recuperando da cachumba, tem que ficar isolado por causa do contágio, né, da cachumba, então deve vir para cá amanhã ou na segunda-feira. Nem todos os jogadores ficaram no campo hoje, treinaram no campo. O Fernandinho, por exemplo, ficou na academia, ele ainda está se recuperando da entorse que sofreu, da torção que sofreu no joelho direito no jogo contra a Venezuela, ficou na academia então fazendo um fortalecimento, ainda não sabemos se ele vai ter condição de ficar disponível, né, do Tite para o próximo jogo contra a Argentina. Outro jogador também que não participou do treino com os outros no campo foi o Filipe Luís. Ele ficou a maior parte na academia e depois, já no finzinho do trabalho, ele foi para o campo e deu uma corrida. Em volta, ele está se recuperando de dores na região posterior, na parte posterior da coxa direita. O Filipe Luís é o titular da lateral esquerda. A gente vai ficar acompanhando nesses próximos dias como vai ser a evolução dele. Então agora eu vou chamar um trechinho do Thiago Silva. Foi muito boa a coletiva dele agora há pouco aqui. Ele até falou muito sobre o gramado. Eu vi vocês falando aí sobre o gramado agora. Ele falou, por exemplo, que o gramado ruim que o Brasil jogou em alguns locais, por exemplo, na Arena do Grêmio, esse gramado ele facilita muito o jogo de seleções que não querem propor a partida, né? Não querem partir para cima. Então o Brasil com a bola, como tem esse estilo de jogo de muita posse de bola, de criação, acaba sendo prejudicado por causa do gramado, e as seleções que não têm esse estilo, que querem se defender, querem ficar fechadas, ficam com essa vantagem de ter um gramado ruim e que dificulte a criação de jogadas dos adversários. Então o Thiago falou sobre muitas coisas, entre elas a rivalidade entre Brasil e Argentina. Ele foi perguntado se essa rivalidade é muito grande até hoje, com o passar dos anos, se deu para diminuir. Olha só o que ele respondeu. Ele que já enfrentou a Argentina muitas vezes e lembrou de um episódio recente contra os adversários. Vamos ouvi-lo. Eu acredito que a rivalidade ela continua. No último confronto que eu tive contra a Argentina, se não me engano, na Austrália, eu tive um pequeno desentendimento com o Otamendi e com o Messi, em função da cotovelada que tinha dado no Jesus. E ficou um xingamento ali, momentâneo, mas isso é coisa de dentro de campo. Fora dele, a gente continua sendo profissional, continua se respeitando, mas dentro de campo, cada um briga pelo seu. E eu achei que naquela situação o Otamendi foi um pouco agressivo, principalmente por jogar com Jesus, né? Mas, enfim, ficou ali, tenho total respeito com ele e com o Messi, mas a rivalidade ela continua, não pensa que diminuiu não.
E quando voltar para Paris, eu tenho os dois como companheiro. Não quero chegar lá e ser zoado por eles, e sim zoá-los. Então, com certeza, essa rivalidade, ela cada vez se aflora dentro de campo. A gente procura, claro que se respeitar, mas brigar pelo seu. Tá aí, então, o Thiago falando sobre essa rivalidade. A gente vê muito essa rivalidade, principalmente em jogos de Libertadores. Eu queria até deixar uma pergunta para vocês aí, para o Gamarra e para o Grafite, principalmente, sobre isso, né? Como que eles viam essa rivalidade dentro de campo entre os jogadores? Se acham que diminuiu ou não, se concordam com o Thiago Silva? Tem uma coisa sobre a sua carreira que eu sei. Brasil e Argentina você nunca jogou. Não. Tem um ponto que ele toca ali na entrevista muito boa, muito bom, que é sobre você enfrentar um companheiro de clube num jogo de seleção. E aí vocês se enfrentam no jogo de seleção e depois vocês vão se encontrar de novo quando voltar pro clube. E aí tem realmente uma pilha grande, uma tiração de sarro? Tem uma tiração de sarro muito grande porque eu jogava no Inter de Milão e eu tinha 12 argentinos comigo. Imagina, né? E aí eu me lembro o Crespo sempre me falava, a que lado tu vai jogar? Do lado esquerdo ou do lado direito? Eu falava para ele, eu normalmente do lado esquerdo, então eu vou cair desse lado aí porque eu não vou jogar, não vou encarar esse animal aí que é o Ayala, você vai me matar se me pega. E depois se perde, mas se perde mal, sempre tem esse sarro aí. Sempre brincamos com isso aí. E era uma delegação, uma Argentina gigantesca realmente na sua Inter de Milão, que era um time, era uma seleção mundial, era forte demais aquela Inter. Grafite, você passou muito por isso também, de enfrentar jogador com a camisa da seleção e ter que reencontrar no clube, no campeonato nacional. É complicado. Mandar um abraço para a Julinha lá em Vespasiano. Um abraço, Júlia. Realmente é difícil. 2010, quando eu fui para a Copa, ainda bem que quando eu voltei da Copa, né, a Alemanha havia sido desclassificada também, né? Então a zoeira foi pouca, né? Mas normalmente é complicado quando você joga com companheiros assim no clube, depois eu enfrento. Eu não enfrentei muitos, né? Mas sempre tinha essa rivalidade. Quando eu estava jogando em outro país, acontecia isso. Eu, quando voltei para os Emirados Árabes, depois do 7-1, os emirateses me zoavam também, tiravam onda comigo, os locais. Era demais, para todo mundo, mesmo quem não jogava bola. Nessa pilha aqui entre Vitória e Bahia, que está rendendo nas redes sociais, alguém perguntou, por que não treinaram então essas seleções no CT do Bahia? Daí falou, quem treinou no CT do Bahia foi a Alemanha em 2014. Tá vendo? A zoeira sempre continua, né? Não tem fim. A zoeira não tem fim. Ela não tem fim, a zoeira. Júlia, o que mais que o Thiago falou hoje pra gente? Acho que caiu um pouquinho a comunicação da Júlia. A gente vai restabelecer esse sinal. Já a gente volta com ela, porque tem mais um trecho da entrevista coletiva do Thiago Silva que a gente quer mostrar. Enquanto isso, vamos ouvir informações sobre a seleção da Argentina, adversária do Brasil. Terça-feira, 9h30 da noite, Brasil e Argentina, semifinal da Copa América. Olá, um abraço para todo mundo ligado aí no Troca de Passes. A Argentina treinou hoje de manhã aqui no Rio de Janeiro, no CT do Fluminense, que fica na Zona Oeste, num clima, claro, muito mais leve, muito mais descontraído, depois da vitória sobre a Venezuela por 2-0, que classificou o time para a semifinal da Copa América contra o Brasil. A Argentina ainda treina amanhã de manhã aqui no Rio de Janeiro e às 2h30 da tarde vai para Belo Horizonte. O técnico Lionel Scaloni começa a montar o time para esse jogo tão importante. Ele que em 13 partidas no comando da seleção ainda não repetiu escalação. Contra a Venezuela, por exemplo, ele colocou o Acunha no meio no lugar do Lo Celso, mas o Lo Celso entrou durante o jogo muito bem, acabou fazendo um gol, foi elogiado pelo treinador após a partida e fica a dúvida se ele vai reconduzir o Lo Celso ao time titular. A Argentina tem um grande jejum em jogos oficiais enfrentando o Brasil aqui no país e eles estão repercutindo muito isso na imprensa de lá. Foram 10 jogos até hoje, com 8 vitórias do Brasil e apenas 2 empates. As 8 vitórias registradas da Argentina por aqui foram em campeonatos e partidas amistosas. O Messi, depois da partida, falou que espera um jogo muito equilibrado, como todo o Brasil e a Argentina, mas ele ressaltou o fato de o Brasil já ter um treinador no comando há mais tempo, como o Tite, tem uma ideia de jogo mais definida e ele acha que isso pode, de certa forma, também influenciar. E criticou mais uma vez os gramados brasileiros, chegou a dizer que a bola parece um coelho em alguns momentos, de tão viva que ela fica, como ela
pula demais nos gramados. E aí eu queria deixar uma pergunta para vocês que tem a ver com isso. O Messi até agora não tem tido uma participação tão brilhante nessa Copa América. Vocês acham que isso pode ter a ver com os gramados brasileiros ou ele ainda não se encontrou muito nesse time da Argentina que toda hora muda de esquema? O jogador mais celebrado por todo mundo aqui, por enquanto, tem sido o Lautaro Martínez, o artilheiro da era Scaloni, com 6 gols em 9 partidas sob o comando desse treinador. Vocês acham que tem a ver com os gramados, tem a ver com o esquema, tem a ver com o que é o desempenho do Messi? Um abraço para todo mundo. Um abraço, Edson Viana. Informações da seleção da Argentina que treinou hoje, então, no Rio de Janeiro, como o Edson contou, vai só amanhã para Belo Horizonte. Essa analogia, Grafite Gamarra, que o Messi fez, eu fico só imaginando o Messi treinando com um coelhinho, chutando um coelhinho branco para lá e para cá, com os olhinhos vermelhos saltando. O Edson deixa uma pergunta, se vocês acham que é mais esquema tático, se o gramado tem uma participação grande. Eu acho que nesse caso da Argentina, do desempenho do Messi um pouco abaixo do que se espera dele, é muito mais por conta do esquema tático do que de gramado. O esquema tático acho que é o fator principal. Lógico que o gramado contribui também, né? O Messi é um jogador muito técnico, que ele não precisa dar 2, 3 toques na bola, ele está precisando fazer isso aqui no Brasil. E se o gramado é bom, até o coelhinho ele controla bem. Mas até o coelhinho, a cenoura, o ovo da Páscoa, ele controla tudo. Agora, a seleção argentina, tecnicamente, os companheiros que jogam ao lado dele não o ajudam tanto, né? A bola chegar nele, o Messi tem que sair para buscar a bola, ele tem que definir. Então, ou seja, o gramado, a falta de opções ao lado dele, lógico, o Lautaro está fazendo uma boa Copa América, né? O Agüero é o maior artilheiro da história do Manchester City, mas coletivamente a equipe não ajuda muito. Gamarra, você já chutou um coelho? Não, brincadeira, não precisa responder. Você acha que o Messi está muito isolado? Você acha que o Lautaro, ele aparece ali na frente em lances quando a bola sobra lá, porque é difícil chegar também, né? São bons atacantes também da Argentina, o Agüero, que o Grafite citou, e um excepcional, um extraterrestre ali no meio de campo, teoricamente fornecendo bolas para eles, mas não é isso que acontece, né? O Messi carrega também a bola como característica e tenta a finalização. Eu acho que atrapalha muito o campo, né? Atrapalha muito um jogador de qualidade como o Messi, né? Mas eu tenho certeza de que não estão acompanhando ele, né? Não tem um parceiro dele aí que... Para ele tabelar. Para ele tabelar rápido, para ele achar esse buraco aí na frente para ele enfiar a bola. Porque ele é um especialista para fazer isso aí, mas ele não está conseguindo isso aí porque não tem a pessoa certa jogando do lado dele. E agora, nesse jogo aí contra o Brasil, vai ser muito mais difícil ainda porque vai ter que marcar muito mais forte e eu tenho certeza de que ou joga Lautaro ou vai jogar não vai jogar com os 3, com certeza. Aí tem umas imagens do Lautaro que ele é o artilheiro vamos chamar de era, Scaloni, enfim, acabou de começar, uma era que acabou de começar e provavelmente não vai continuar depois da Copa América, pelo que tudo indica. Um dos gols é nessa falha, nessa saída de falha de bola, o Agüero atrapalha. Ele é um jogador muito bom, muito habilidoso. No Racing ele fez uma temporada excepcional antes de ir para a Europa. E ele era cotado para ir para vários clubes. Como é que vocês veem esse momento do Lautaro? O Grafite, ele é um jogador com característica de velocidade, assim, ele não é um camisa 9. Ele é diferente do Agüero e do próprio Higuaín, né? Que jogava na seleção até a última... Pepita. São jogadores de área, de finalização. Ele é um jogador que se movimenta mais, tem velocidade, sabe finalizar bem. Ele tem velocidade, sabe finalizar bem. Está num grande momento e chega... Está tentando uma vaga de titular. Eu acho que hoje ele é titular do ataque da seleção argentina. Acho que ele ganhou essa vaga, né? E está num grande momento, né? Já está no clube europeu, já está jogando bem, já está fazendo gols também. É um jogador já que está em fase de estar aquele jogador completo já, né? Contei que eu fui no Maracanã ver se Argentina e Venezuela. Eu cheguei depois do gol do Lautaro. Vi só depois da partida, quando eu voltei aqui para a redação. Que pena, né? Uma pena não ter assistido esse gol, né? Eu vi na TV depois, igual todo mundo. Mas realmente é verdade, no estádio fica todo mundo olhando o Messi, esquecem um pouco da partida ou não? Eu olhei bastante, às vezes a bola estava rolando de um lado, ficava olhando para ele para ver o que ele está fazendo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você quer ver? Porque a gente vê tão pouco, né, ao vivo, o Messi. E as ações dele, tu viu as ações dele ali nos melhores momentos? É tudo. E ele está sempre no meio de 3, 4 jogadores, ele nunca está só. Se ele tivesse jogadores, ele tem jogadores de qualidade, alguns jogadores de qualidade ao lado dele.
Só que os jogadores da Venezuela, das outras seleções, e até do Barcelona, dos outros clubes, esquecem dos outros jogadores e só concentram só no Messi. E no Barcelona, quando se concentra no Messi, os outros jogadores resolvem. Na seleção, ele não consegue ter esse apoio. E até é importante para ele descansar, para ele estar com a explosão nível máximo, assim, quando ele recebe a bola, né? E o Messi já está com 32, ele fez, né? 31, faz 32 esse ano, se não me engano. Ele fez 32 essa semana, né? Também vindo uma temporada muito, muito carregada, né? Muito jogo e com certeza a parte física também, a idade também está chegando e... O fator Champions League pesa bastante, né? Eliminação pro Liverpool, psicologicamente para ele pesa também, né? Porque descansou um joguinho, senão ia ter mais 10 dias de trabalho. Mas era a principal meta da temporada, era a Champions League, né? E se passasse pelo Liverpool, acho que com certeza o Barcelona se sagraria campeão da Champions. Psicologicamente é um baque muito forte para ele, né? As últimas eliminações nos últimos anos e como foi a desse ano, né? Pesa. E o Messi foi assunto também na entrevista do Thiago Silva. A Júlia restabelecer o contato com a Júlia lá em Vespasiano, na Grande BH. Foi assunto também, né, do Thiago Silva, a atuação do Messi. Com certeza, né? Foi perguntado várias vezes sobre o Messi, ele que já enfrentou o Messi tanto jogando pelo PSG, enfrentando o Barcelona, quanto a seleção brasileira contra a Argentina. Inclusive, recentemente, o Thiago Silva, que foi revelado no Fluminense, né? É torcedor do Fluminense, ele acompanha as redes sociais do Fluminense e aí o Fluminense deixou algumas camisas, né, para os jogadores da Argentina. E aí o Thiago Silva até comentou lá, tranca o Messi aí no CT, não deixa ele sair. Com certeza vai ser o jogador mais observado, é a maior preocupação da seleção brasileira. E olha só o que o Thiago Silva falou sobre como é enfrentar o Messi. Todas as vezes, né, que a gente se enfrenta, seja na seleção ou seja na Champions, é sempre muito difícil de você enfrentá-lo. Porque é um jogador que, por mais que você estude, você nunca vai entender a qualidade que ele tem e a diferença que ele pode fazer. Em determinados momentos você acha que ele vai fazer uma coisa, ele tira uma outra coisa da cartola e faz uma coisa que você não imagina que ele faça. Então esse é o diferencial dele. É claro que eu, como zagueiro, tenho que estudar todas as possibilidades e tentar neutralizar da melhor maneira possível. A gente sabe que ele sempre puxa para a esquerda para chapar no cantinho, mas muitas das vezes ele puxa para a direita. Uma jogada ficou marcada contra o Boateng, que o Boateng fechou um lado, ele puxou para o lado direito, depois deu uma cavada, enfim. Esse jogador é difícil de você falar. O que é o Messi? Para mim é o maior jogador da história, o maior jogador que eu já vi jogar. E é sempre um privilégio muito grande de poder enfrentá-lo, sabe? Mas agora é Brasil e Argentina, a gente vai procurar defender o nosso lado e admirá-lo em outros jogos mais para frente. Interessante, né? Porque mesmo... Fala, pessoal! Para você que não acredita que dá para ganhar dinheiro com a internet, eu tô aqui novamente para mostrar para você que dá sim para ganhar dinheiro sem você sair de casa. Olha quanto que eu já ganhei nesse mês. Tá vendo? E você que quer trabalhar no conforto da sua casa, tendo apenas um celular ou um notebook com conexão com a internet, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e aprenda também como ganhar dinheiro sem sair de casa.